Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. O tema desta lição, que é o estudo de número 13, o tema é o juízo. Um dia prestaremos contas a Deus de todos os nossos atos, pensamentos, tudo que fizemos, quer seja para o bem ou para o mal. Todos os nossos atos estão sendo anotados diante do Senhor. Oremos. Santo Deus que estás nos céus, ajuda-nos pela tua graça, Senhor, termos os nossos pecados perdoados. Ajuda-nos a estarmos em tua presença. Prepara-nos para o grande dia do juízo final, Pai. Do juízo do qual a terra já se iniciou, Pai. Sabemos que há o juízo investigativo, Senhor, no qual todos nós, seres humanos, teremos as nossas vidas analisadas diante do Senhor. Ajuda-nos a estarmos, ó Pai, perdoados de todos os nossos atos e tudo aquilo que não está de acordo com o teu querer, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, versículo 14. O ser humano pode até esconder as suas atitudes erradas uns para os outros, mas de Deus ninguém passa despercebido. Todos os nossos atos estão sendo anotados no céu. E um dia prestaremos contas de tudo que fizemos e deixamos de fazer. Pergunta de número 1. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Após Cristo morrer e ressuscitar, para onde ele foi? Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Hebreus 8, versos 1 e 2. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Hebreus, capítulo 9, verso 24. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro e, no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com a cinta de ouro. João teve essa visão. Apocalipse capítulo 1, versos 12 e 13. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Foi atuar como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, construiu e não o homem. Que profecia revela a data do início do juízo? Marque V para verdadeiro e F para falso. Quando se daria o início do julgamento de Deus para com a humanidade? Quando se daria o tempo do fim? Quando se daria o início desse julgamento? Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. E aqui tem algumas alternativas. Seria em 1260 anos, 1290 anos, 1335 anos, 2300 tardes e manhãs, que é o mesmo de 2300 anos, ou 70 semanas, que são 490 anos, de acordo com a profecia.
70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para salvar, para selar a visão e a profecia, para ungir o Santo dos Santos. Daniel 9, 24 e 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, que é Jesus, ao príncipe, 70 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 24 e 25. Então a Bíblia mostrou aí quantas semanas? P para verdadeiro e F para falso. Falso, 1260 anos, não falou 1290 anos, falso, e 1335, falso. 2300 tardes e manhãs, falso. A profecia aí mostra que profecia revela a data do início do juízo. Quando se daria o início do juízo? De acordo com a Bíblia Sagrada, 70 semanas verdadeiras, que seria 490 anos, profecia de Daniel, que falava sobre o juízo, sobre a purificação do santuário. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2300 tardes e manhãs? De acordo com Apocalipse, vejamos. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz. Apocalipse 14, 6 e 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 6 e 7. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Apocalipse 14, 6, 7 e Apocalipse também 11, versos 17 ou 18 e 19. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o que aconteceria no céu e na terra no fim das 2300 tardes e manhãs? Haveria o juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Na terra, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra. Isaías 58, verso 12, confirma. E anunciar ao mundo a chegada da hora do juízo. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar a profecia dos 2300 anos, em 22 de outubro de 1844, Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar como juiz. Qual é o papel de Jesus no julgamento? João 5:22 responde: E o Pai a ninguém julga,
mas ao Filho confiou todo o julgamento. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Daniel 7, versos 9 e 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Daniel 7, versos 9 e 10. Qual é o papel de Jesus no julgamento? O Pai a ninguém julga, mas o Filho ao Filho confiou todo o julgamento. Além de juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos um advogado que intercede por nós junto ao Pai. O juízo é realizado em 3 fases. Primeira fase, investigação. Teve início, nós já estamos vivendo o tempo do juízo. Na primeira fase, teve início no ano de 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo, de acordo com Daniel 8:14, Daniel 9:24 a 27. Nós vivemos esse período, o período de investigação. Naquele ano de 1844, de acordo com a profecia, em diante nós já estamos vivendo o tempo do fim. Um tempo em que todos os seres humanos estão sendo analisados a sua vida. Nós vimos também que no céu há livros, no qual todos os nossos atos estão sendo anotados. Haverá também a segunda parte do juízo, segunda fase do juízo, comprovação. Essa fase ocorrerá durante os 1000 anos. Nessa fase se confirmará quem vai estar salvo e quem vai estar perdido. E a terceira fase do juízo é a execução. Já será o juízo final, que ocorrerá após os 1000 anos. Ou seja, na execução será destruído todo o pecado. Satanás será destruído junto com seus anjos caídos e toda aquela multidão que deixou escapar a oportunidade de salvação. Então, será a terceira fase, execução final, exterminação de todo o pecado. Esses textos, na segunda fase, comprovação, você pode confirmar em Apocalipse capítulo 20, verso 4, em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2. A terceira fase, que é a execução, está em Apocalipse 20, verso 7 ao 10. O que Deus julgará, verdadeiro ou falso? Marque uma dessas lacunas ou todas elas. Eclesiastes capítulo 12, 14. O que Deus julgará? Porque Deus há de trazer a juízo todas as coisas, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, verso 14. O que Deus julgará? Deus julgará somente as coisas boas? Falso. Deus julgará somente as coisas mais graves? Falso. Deus julgará somente as coisas más? Falso. Deus julgará todas as coisas? Verdadeiro. O juízo de Deus será estabelecido segundo a verdade que recebemos de sua palavra. Romanos 2, 2.
De que modo seremos julgados? Apocalipse 20, verso 12. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Apocalipse 20, verso 12. Há registros contínuos de nossas atitudes, de nossas ações. O ser humano pode se encontrar sozinho e esconder um mal que tenha cometido, mas no céu foi anotado aquele mal. O ser humano pode até esconder um bem diante de algumas circunstâncias, mas ele também foi anotado no reino dos céus. E um dia estará no céu, como já está, todos os nossos atos. E um dia o Senhor vai averiguar, o Senhor vai examinar nossa vida por completo. Quando o ser humano morre, já está selado, ou para a vida eterna ou morte eterna, de acordo com as suas decisões realizadas aqui na terra. De que modo seremos julgados? Conforme o que está escrito nos livros. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 6, 10. Todos. Quantos comparecerão perante o tribunal? Todos. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, 1. De nós mesmos é impossível estarmos salvos diante do juízo de Deus. Os nossos atos nos condenam. O ser humano já nasce longe de Deus e cresce muitas vezes distante dos caminhos do Senhor. Mas aqueles que escolhem a Jesus como seu advogado, aqueles que correm a Jesus, reconhecem a sua pecaminosidade e reconhecem a pureza de Cristo e pede perdão dos seus pecados, Ele perdoa e torna ao ser humano possível herdar o reino dos céus. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Somente o Senhor Jesus Cristo nos justifica. Só nele podemos ser salvos. Uma decisão não tomada ao lado de Jesus é uma decisão para participar do juízo executivo, da execução final, da perdição completa. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Na Bíblia está escrito em Tiago 2, 10 a 12: Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. João 2, 10 a 12. E tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 13 e 14.
Qual é a norma pela qual seremos julgados? Seremos julgados pela lei da liberdade. Seremos julgados pela lei, pelos 10 mandamentos da lei de Deus, escrito lá em Êxodo capítulo 20, verso 3 a 17. Não adianta guardar somente 9 mandamentos e rejeitar um. Não adianta guardar 5 e rejeitar o restante. Ou guarda os 10 mandamentos, ou não guarda nenhum. Nós seremos julgados pela lei de Deus. Recapitulação. Após a sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As 3 fases do juízo são: investigativo, comprovação e execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e guardam os seus mandamentos. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que venhamos esquecer do que Cristo fez por nós. Sem Jesus, há motivo de temer, há motivo de se angustiar, porque não há salvação a não ser ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. A maior segurança que pode haver para a humanidade é em Deus. Fora do Senhor, o Senhor, Rei do Universo, não há oportunidade de salvação e não há segurança. Compromisso de fé. Deseja obedecer à palavra de Deus e aos seus mandamentos, sim ou não? Você aceita Jesus como seu Salvador e o constitui como seu advogado pessoal, sim ou não? Próximo estudo. À nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. Será o tema, um vislumbre nós estamos tendo agora nesse momento, acerca do próximo estudo. A Bíblia vai nos ensinar a respeito de quais leis deixaram de existir e já tiveram seu cumprimento, e qual é a lei que continua ainda em vigor nos dias atuais. Até o próximo, que o Senhor te abençoe e te guarde.